O cenário é a bela Buenos Aires. Uma Buenos Aires quase sem data, ou sem data. Do dia para a noite surge nessa cidade uma série de movimentos juvenis que pregam a violência contra os velhos. Uma história tensa, feita de violência gratuita e de desconforto. Eu fiquei muito desconfortável lendo esse livro. Alexandre me disse também que ficou. Quero ouvir daqui a pouco o Mário. Já estou falando dos nossos convidados. Para discutir o quê? O livro Diário da Guerra do Porco, de Bioy Casares. Estão aqui conosco, como disse, o Alexandre Moraes da Rosa, que é pós-doutorado em Direito, professor do programa de pós-graduação em Direito da Univale e da Universidade Federal de Santa Catarina, e o Mário Corso, psicanalista e membro da Associação Psicanalítica de Porto Alegre. Essas são as apresentações. Fiz uma introduçãozinha do livro, falei do meu desconforto com esse livro Diário da Guerra do Porco. E aí, Mário? Olha, desconforto não é só teu, acho que não tem como ler esse livro sem passar mal. Bom, mas só introduzir, eu acho que é um livro menos conhecido, acho que os nossos telespectadores vão querer saber mais ou menos o que é. A história é simples, assim, o enredo é simples. O Bioy Casares, ele tem uma capacidade de escrever, de fazer uma transição entre o real e o fantástico de uma maneira tão sutil que tu não sabe onde começa qual é a fronteira. Tu começa a saber se aquilo aconteceu mesmo, né? Se parece que foi um fato que aconteceu. Não, a história é uma história de inexplicável, que de repente os jovens começam a perseguir os velhos. Por quê? Não tem porquê. É puro horror, pura tragédia. Então é centrado na figura de Dom Isidro, que é um herói que um herói também que ele não nos comove muito, porque ele é um ninguém, né? Ele é um aposentado, sem maiores, não tem aquela sabedoria da idade, ele passa as noites com os amigos dele jogando cartas, então ele não nos convence de que ele deva ser alguém a ser preservado dessa morte, né? Mas tem duas fontes de angústia. Primeiro, tu não sabe por que os velhos são perseguidos, mas ele introduz uma outra questão que é interessante. O que é ser velho? É isso que fica a questão. Então, os amigos dele começam a se perguntar se eles já estão na idade de serem caçados ou não. Então fica uma questão daquele dilema do que é ser velho, né, se ele vai ser ou não ser vítima. Então toda a vida deles passa a ser mudar os horários e a geografia para não ser atacados, né, dessa violência que eles não sabem. Por isso, Guerra do Porco, porque é a maneira como os jornais começam a chamar essa violência, né? A guerra entre os jovens e os velhos, sendo que os velhos que são os porcos, né? Então tem todo um discurso sobre a intolerância, a velhice, que é um discurso... E o personagem Dom Isidro também se coloca numa espécie de limbo, né? Porque há aquela categoria daqueles que não são velhos nem jovens, o limbo. É o limbo, mas ele é aposentado, isso é importante. Ele é aposentado. Porque e aposentado só dá despesa, é inútil. Inútil, né? A ideia dos jovens é que os velhos são inúteis, para que manter esses inúteis aí, que não fazem nada, vivem à custa de nós. Na verdade, chamava... O também ficou desconfortável. Extremamente desconfortável. Afinal de contas, a velhice vai chegando para todos nós. E a antecipação de sentido que a morte dá é condição de possibilidade para pensar. Esse final de semana foi muito angustiante com o Lênio, pensando sobre isso. E vale a pena contar ao telespectador que dizem que os velhos são egoístas, materialistas, vorazes, roncadores, os verdadeiros porcos. Por isso, a ideia Diário da Guerra do Porco. E a questão, nesse momento histórico em que o livro foi escrito, era de uma dificuldade muito grande da geração antecedente ser recepcionada pela geração que estava chegando. Havia uma dificuldade de posto de trabalho, uma dificuldade na compreensão que o aposentado é um agente econômico nulo. O aposentado só dá gasto, como bem colocou, e o que fazer com esse povo? Aquele disparate, aparentemente disparate, violência gratuita, pelo menos era dirigida a algum lugar. Porque se nós pudéssemos ler o livro hoje, é que grande parte do ódio, por exemplo, da juventude não tem nem foco. O ódio da juventude é um ódio, tem ódio, mas não tem ódio a nada. É um ódio que não tem nenhum
Um ódio intransitivo. Assim. Um ódio intransitivo, justamente. Não tem um objeto funcional, não são os velhos que são odiados. Se odeia tudo. Então, talvez nós possamos também pegar essa chave para entender a leitura do texto. Me parece também, Lênio e Mário, que se nós pudéssemos, o velho Freud tinha razão, nós não morreríamos nunca, ficaríamos eternamente, dominaríamos o mundo e dominaríamos as pessoas. A ideia e a angústia que perpassa no livro é de se perceber uma narrativa de alguém que se dá conta disso tudo, que é mais um na multidão. E que esse mais um na multidão cobra um preço. Não, você estava lembrando super bem que eu acho que esse livro foi escrito na década de 60, acho que foi 68, me parece. A década de 60 e 70 são absolutamente cruciais, né, digamos assim, no embate das gerações. Né? Uma coisa que não existe mais hoje, né? Digamos assim, hoje existem jovens e velhos, mas não existe uma diferença de maneira de pensar tão grande quanto existia nessa época, né? Na década de 50, 60, os jovens pensavam de uma maneira muito diferente dos seus pais, né? Então, o embate das gerações era algo terrível. É esse o momento que é retratado no livro. Nunca os velhos se sentiram tão velhos, porque o mundo que eles acreditavam, seus valores, estavam sendo postos abaixo, né? Então, eles não se sentiam representados. E era a maneira como o Bioy Casares leu esse momento, eu acho. Porque, apesar de ele ser um sujeito brilhante, ele e o Borges são brilhantes como escritores, eles são muito conservadores, eles não estavam entendendo o mundo, né? Então, é um pouco autobiográfico isso, porque ele também estava envelhecendo, e estava envelhecendo, e o mundo aristocrático argentino estava também desaparecendo, né? O mundo dele estava desaparecendo. Ele era uma peça solta, inútil, né? É assim como a maioria das pessoas que deixam de trabalhar se sente, né? Os aposentados, os fora do sistema se sentem. Num mundo mercantilista como o nosso, se você não produz e tem dinheiro e ganha dinheiro, você não vale, né? O valor não está nas qualidades intrínsecas nossas, de ser os amigos, na questão do poder dos laços que a gente faz, mas está na capacidade de comprar e de produzir, né? Então, aposentado e velho é sem valor. Né? E também e não se fala, e há um vazio no livro que, basicamente, a questão da família é uma coisa que parece que fica fora, porque o cara está aposentado, parece que ele fica sozinho, fica tirado num canto também. E ele tem um filho, né, o Isidoro Zito, relações... que o filho, e também entra essa questão, o filho às vezes protege ele, esconde ele dos amigos jovens, fica todo mundo, traz para dentro de casa. A dúvida sem proteção é vergonha também, né? Justamente essa ambivalência que tu não sabe se ele esconde o pai para proteger o pai ou porque ele tem vergonha do pai, não fica claro. Eu acho que esse é o jogo do autor, né? Nos deixar nessa indefinição de por que ele... E o Alexandre, e também esse desconforto que se sente lendo esse livro, eu quero dizer assim, o desconforto também que nós sentimos ao nos defrontarmos com o direito, com o imaginário jurídico, das análises, do modo como o direito trata dessas questões na sociedade, de como nós fomos dominados pela técnica e pelas análises econômicas, por exemplo, também. Tudo vira cálculo atuarial e, no fundo, os velhos aqui também são meramente um cálculo, que era melhor exterminá-los mesmo. Tem uma parte do livro em que o jovem diz para o outro, está explicando para ele, o problema é que nós matamos a nós mesmos. Porque, no fundo, nós vamos chegar a esse lugar e a estrutura é pensada para que se possa ter um agente econômico nulo, e esse agente econômico nulo, quando passa a ser um fardo, precisa de uma resposta. As reformas recentes do direito foram pensadas da ordem econômica. A separação, divórcio. Por que se separou e por que se fez divórcio? Não foi porque as pessoas têm direito a ser felizes, mas porque as pessoas solteiras consomem mais, pessoas casadas fazem poupança. Então as reformas do direito foram pensadas do ponto de vista econômico. A reforma antimanicomial, que nós todos estamos de acordo, lemos Goffman, Foucault, na verdade se mostrou que as pessoas internadas eram um ônus, um fardo, devolve para a família. Agora a prisão tem o que? Monitoramento eletrônico, deixa o cara em casa, dá cautelar para ele em casa. Porque não precisa investir em presídio. Claro. A progressão do regime não é porque as elites brasileiras ou os governos gostam das pessoas presas e querem tratá-los bem. É porque querem recuperar. É porque custa mais barato.
E a ideia do discurso do idoso agora, que o idoso tem que viver com a família, que o idoso não pode ter instituições totais, vem na mesma linha, no sentido de que você tem que devolver à família isso. Como você cria estratégias para que isso não possa acontecer? Previdência privada, porque aí é um prêmio dele mesmo e não pública. Você cria mecanismos que ele possa usufruir do quê? Que é o grande mercado hoje, das viagens. O Michel Onfray fez um texto sobre teoria das viagens, que é muito legal, que não tem o que fazer com o velho. Mete os caras para viajar e gira todo o mercado econômico a partir da viagem. Tem uma outra questão, tem uma outra questão que eu queria te ouvir também, que é a questão que agora tem leis que o velho não pode ficar sozinho, né? Ele pode processar o filho por abandono. Pode, inclusive pedir alimentos. Pode pedir alimentos. Pode pedir alimentos, claro que sim. Pode pedir para o neto, assim como o neto pode pedir para ele. Ele não pode também ficar fora da circulação de bens, então. Ele é um agente econômico. De algum modo, todas as leis vão ser feitas para colocá-lo como alguém que possa dar lucro. Mas com detalhe. Embora ele dê despesa, enfim. Embora, assim, no seguro ele não vai poder receber no seguro, porque o seguro dele, a pólice é muito grande, porque a perspectiva dele morrer é maior. O plano de saúde vai aumentar. A leitura econômica do direito nos propicia uma angústia maior, porque nós vamos ficar velhos. E todo o espectador também. Embora ninguém acredite que vai morrer, nós morreremos e ficaremos velhos. Essa angústia do livro é a angústia que perpassa a antecipação de sentido da morte, que faz condição de possibilidade de entender. É um prato cheio para a psicanálise, né, Mário? Sim. Não, e tem uma coisa que a gente está esquecendo aí também, que é o valor da juventude, né? Eu acho que nessa época que a gente está vivendo, é uma época digamos assim, é difícil saber o que é que vale no mundo hoje, né? Quando a gente não sabe direito o que é que vale, a gente acaba se apegando a totens fáceis, né? Que é a questão da juventude. Uhum. Então, a juventude é um valor, né? A juventude ser um valor tal qual é uma, digamos assim, é uma ideia do século XX, né? Essa virada, porque tem outra questão aqui que é importante, né? Os velhos, em todas as sociedades tradicionais, os velhos são sábios. A ideia de que o velho é um ignorante, que é o caso, um inútil e um ignorante, é uma ideia moderna, né? Que ele é ultrapassado, que as gerações passam, os velhos não sabem mexer com as novas máquinas, com as novidades, então eles ficam ultrapassados, que eles não têm o... É um drama do século XX, porque assim, o mundo mudou tanto, as gerações mudaram tantas, que as pessoas se encontram com questões que não existiam antes. Então, é verdade que tem uma obsolescência das gerações pelas mudanças do mundo, mas isso nunca foi assim antes. Como o mundo era sempre igual, o sujeito que era velho ele já tinha vivido, então ele era sábio de fato. Uhum. Né? Então, tem essa questão. E isso se inverte. É no século XX que isso se inverte, né? E a gente joga essa bola de quem sabe para a adolescência. Né? O adolescente é que é bonito, ele que é belo, e parece que se é belo é bom, né? E é ele que domina a nova tecnologia, é ele que está na vanguarda dos novos valores, então de alguma forma a gente reconhece eles num lugar de poder dizer para onde o mundo vai, as tendências, etc. e tal. Quando na verdade os jovens estão super perdidos como sempre tiveram, né? Só uma ilusão de que eles estão, né? Claro. É pior porque a gente abandona eles com essa ideia de que eles sabem alguma coisa. E a gente acaba a sociedade faz os eufemismos, né, da melhor idade, né? Sim, não, por favor. Que aí vai no aeroporto, aquele troço chato, horroroso, e diz que primeiro os clientes da melhor idade. Aí você olha para o lado, o cara diz, que melhor idade, ô cara pálido? Pô, me dói os ossos, etc. Aquela questão. Melhor idade para tomar remédio. Então, claro, tem tudo isso, né? Mas se criam esses, como se esses enunciados performativos mudassem a realidade. Mudando o nome das coisas. Se você fosse... uma espécie de nova língua, né? Sim. 84. 1984. Para quem está ligando agora, Alexandre, já te passo aí, só segura que quem está ligando agora pode estar ligando, a televisão é dinâmica, a audiência também, Adolfo Bioy Casares, Diário da Guerra do Porco. E estão conosco aqui o Mário Corso, psicanalista, e o Alexandre Moraes da Rosa, que é juiz de direito e professor da nossa querida Univale de Santa Catarina, né, que sempre são parceiros da gente, e da Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu estudei. Diga, Alexandre. Duas coisas que eu queria sublinhar em relação ao direito. Uma delas é uma certa passividade em relação à violência, que é muito interessante já no pórtico do livro.
Há um casal... Aquela mulher do óculos, né? Tira e põe o óculos e diz assim, eu sempre fui contra a violência. E estão matando o cara. E estão matando o cara e ela disse, sempre fui contra a violência, como se aquilo fosse alguma coisa que não lhe fizesse questão. E a segunda é a perspectiva da delação, que é algum problema cotidiano nosso. O Estado não consegue dar conta e constrói uma rede de delações. As delações que os filhos são obrigados a fazer em relação aos pais, denunciando-os como velhos, é alguma coisa que me fez questão, porque o nosso dia a dia tem delação premiada para cá, delação para tudo quanto é lugar, delação anônima, circunstâncias que fazem com que a sociedade... Os alunos avaliam os professores através de uma tabela e não precisam assinar nas faculdades. Imagina. Então, é anônimo. Anônimo, quer dizer, você está criando um sujeito. Um sujeito anônimo. Anônimo. O cara está na faculdade e a voz e o que ele diz não é assinado. Exato, porque ele não precisa assinar. Não precisa assinar. Além de você criar um pequeno delator, né? Que é um perigo para a sociedade, né? Não, porque tudo que tu não precisa assinar, tu diz qualquer coisa, né? O sujeito não está... É a questão da violência na internet, né? O sujeito é violento. Porque no mundo real ele não é. Geralmente é o paraíso dos covardes a internet, né? Então, ali onde ele não está, como o corpo dele não está em questão, o sujeito dele não está em questão, ele diz qualquer barbaridade, né? E qualquer fascismo. Amontoado de enunciados sem enunciação. Não tem enunciação. Quando tu não precisa assinar, tu diz qualquer bobagem, né? Tu tem... Claro. E aí uma outra coisa que me parece interessante, tem uma parte... E também tem delação aqui, né? Sim, no final os filhos têm que delatar. Os filhos delatam os pais. E tem que delatar os velhos, porque os que resistem são até estigmatizados pelos próprios velhos. Os dois que aparecem no velório e estão contrários à delação são estigmatizados pelos próprios velhos, que acham que tem alguma coisa errada com eles ali. Uma das coisas que me chamou a atenção, e que é o dilema de todos nós, de viver atrás de desejos, se é que tem, é uma frase que diz assim, Angélica, continue te procurando. Em que o sujeito apaixonado vai ao motel. Não, na verdade é o seguinte, a gente não está falando, mas tem um final feliz, né? Entre aspas. Entre aspas, tem um final feliz, porque ele também, como tudo é obscuro no livro, tu não sabe por que as coisas acontecem, né? Uma mulher mais jovem se interessa pelo Dom. Mas tu acha que isso é bom ou ruim? Não, porque ele tem alguma coisa para viver, né? Ele tem alguma coisa para algum norte, né? Um esconderijo. Ela até oferece um esconderijo para ele, né? Mas não é ambivalente, assim, ao mesmo tempo que ele se sente acolhido, ele se sente renegado, porque ele não tem o estatuto dele próprio de velho. Tanto que no final do livro ele não sabe se vai para casa. Exatamente, mas na rua estão jogando pedra, né? Então... Pois é. Mas e a promessa de morte não significa, às vezes, para o sujeito uma... Tu quer dizer que esse amor seria tão alienante quanto a morte? Puf, eu não sei, eu preferia ir para casa. Eu fiquei tivesse alguém me esperando. Não, entre o ruim e o pior, né? Essas coisas. Você não ficou lendo, quando você lia o livro, Mário, você não ficou torcendo todo o tempo para ele voltar para aquela casa que finalmente era uma casa? Que tinha um lugar para comer em cima, que tinha alguém que cozinhasse. Eu ficava torcendo, assim, volta para casa. Ele sonha com a casa de infância, não é verdade? Que ele tem uma memória de que em algum momento ele teve um lugar mais forte. Sim, né? mas quando ele chega na casa dela, da Nelly, e chega em casa e aí ela faz uma comida e tem um vinho em cima. Ele não tem nada disso, ele mora numa pensão. Ele mora numa pensão, quase um cortiço. Um cortiço. Eu fiquei torcendo assim, volta para casa, poxa, não sai na rua, vou te matar. Mas o mais engraçado é que no final ele se dá conta, nessa mesma perspectiva, que todos os homens merecem uma tuna, que na verdade era aquela prostituta. A prostituta, e não a mulher que ele estava. Porque essa tem troca, e talvez a angústia de ser velho. Uma das leituras que eu fiz recentemente de velhice, um deles falou assim, eu me separei da minha mulher para que ela não pudesse assistir a decrepitude da minha velhice. E estranha a frase. E o contrário também, né? Mas aí... Assistia dela. Mas tem a fantasia de cada um nessa história. O que acha? Não, acho uma frase projetiva. Porque tem o claro, não tá, eu me separei para ela não assistir a minha... Eu acho que, claro, que a gente se envergonha da decrepitude, mas
estragar um laço por causa disso, não me convence a frase desse senhor. Mas tem também pode ser um argumento... O argumento para dizer a mesma coisa, eu não suporto. Imagina, tu não suportar, é muito ruim tu ver a tua mulher, aquela mulher que tu conheceu na adolescência, que era linda, o corpo vai se modificando e aquele ideal vai caindo. E também é difícil assistir a decrepitude do corpo do companheiro, né? É bem complicado. Ser velho é uma dureza, né? Envelhecer é uma dureza. Em resumo, é uma espécie de... A gente não está lidando com o Philip Roth, né? Que é outro que é especialista em falar... Mário, eu ia te perguntar exatamente isso. Eu vou colocar para vocês que algo nesta linha, o Philip Roth também tem todo o tempo essa preocupação com o envelhecimento. Ele é obcecado. A impressão que tu vai lendo os livros dele parece que não, esse livro que eu já li, né? Porque ele retoma sobre ele é genial, tu consegue, embora ele tenha poucos temas, igual ele te convence, assim. Mas ele está obcecado pela questão do envelhecimento, dos efeitos no corpo do envelhecimento, né? No corpo, no sexo, no desejo, o quanto o corpo pesa, né? O corpo... A saúde, a definição melhor de saúde é aquela mais antiga que tem, né? De que quando o corpo não fala, né? Quando ele não pesa, quando ele não está ali, quando tu esquece que tu existe, né? Que nem juiz de futebol. Qual é o bom juiz de futebol? Se ele não aparece. Se ele não aparece, é um grande juiz, né? Nem para bem, nem para mal. E o corpo é a mesma coisa. Se ele não aparece, essa é a saúde. E isso aí na velhice não tem, né? Tem um árbitro aqui no Rio Grande do Sul, todo o Brasil nos ouve, nos vê, chama Leandro Waden. Todo mundo nota que ele está em campo. Todo mundo nota, todo mundo malha ele, os dois lados sempre. Quer dizer, ele desagrega, ele consegue desagrada a gregos e baianos. Né? Gregos e baianos, gremistas e colorados. Cara, uma unanimidade. Flamenguistas e fluminenses. Diga, Alexandre. Nesse mesmo contexto, a questão da idade cronológica que é apresentada no livro, hoje nós tínhamos ali, quando vai se ler o livro, descobre-se que eles têm 50 e poucos anos, 60 anos. Pois é. E aí já são considerados como velhos, e velhos que devem morrer. E a nossa geração, o Lênio, nós já chegamos próximos disso, isso gera um certo impacto quando se lê. É a maneira como se faz ações, o Estatuto do Idoso fala em 60 anos como idoso mesmo. E em contrapartida o sujeito se coloca nesse novo lugar. Mário, desculpe, mas vocês acham, por exemplo, quando o Estatuto do Idoso fala em 60 anos, tem preferência de filas, etc., você acha que 60 anos é uma coisa para idoso ou isso é uma coisa que está destemporalizada? A gente entra naquele território vago, improvável, a mesma coisa que a maioridade penal começa aos 18 anos, por que não um dia antes ou um dia depois, sabe? Não tem como dizer, tem gente que tem 60 anos e se sente velho e está acabado, tem gente que tem 60 anos e está melhor do que eu. Niemeyer, por exemplo. Niemeyer tem, olha a idade que o Niemeyer tem. 104. 104 e está construindo, está inventando, é uma maravilha isso. Então, e é muito perigoso, né? Porque o sujeito acaba sendo uma profecia autorrealizada. A pessoa se sente velho com 60 anos. Eu não sei, não é da minha área, mas eu jamais poria... mesma coisa da responsabilidade penal. Eu defendo que não tenha que ter um número, que seja um exame. Né? Um exame. Tu vai ver qual é a idade que aquele sujeito tem falando com ele. Isso não é muito difícil. Para um psicólogo, um psiquiatra sabe, começa a falar, vê o grau de responsabilidade. Em função disso, tu vai ou não dar, vai ser... inimputável ou vai ser... Dá a impressão que nós fracassamos, que com toda a ciência nós não podemos apurar algo, que temos que fazer uma ficção desse tipo, né? Daí fica essa questão, os caras com 18 anos que enfim, que são super, pode ser completamente criminosos, ou ao contrário, tem pessoas de 18 anos que são quase débeis mentais, assim, que os pais não deixaram ter experiências na vida, não conseguem discernir A do B. E tu vai botar essas pessoas na cadeia? Não tem como, entende? Mas eu imagino. A mesma coisa, não, mas a gente pegou esse caso de 60 anos. Eu sou contra dizer que alguém que tem uma idade... Quer dizer, claro, eu sou psicanalista, eu não lido com número, eu não lido com botar... Mas alguém tem que
eu posso falar o que eu acho, né? Eu acho que não tem que ter número para essas coisas. Quando que alguém é velho? Quando você acha velho? Mas o imaginário, tu ias falar do imaginário jurídico. O imaginário jurídico é construído dessa maneira. Nós temos a diferença do livro. Se esse livro é posse, propriedade, é uma construção imaginária. Nós somos construídos dessa maneira. E o direito pressupõe, na ideia de igualdade, que se dê um lugar fixo. O problema desse lugar fixo é quando você faz 60 anos, você ocupa o lugar. E ser velho é um estigma que você vai carregar por força de lei. Exatamente. Isso aqui E é por dureza. força Você de é lei- velho por decreto. Sim, a partir de hoje, aniversário de 60 anos é uma desgraça. Você ficou velho por decreto, e depois por decreto fica decrépito. Sim, a lei não tem a idade da decrepitude, aí os 80 é o decrépito. Exatamente. Mas se você estiver preso com 80 anos, pode ir para casa. Ah, é? Mas Essa- porque há alguém preso com 80 anos. Ninguém é preso com 80 Primeiro, anos. ninguém chega a essa idade preso, né? Não. Segundo, se tu te dá preso com 80, tu não tem família. Tu Os vai para presos onde? Tu todos vai têm precisar. entre 20 e 30. Tu vai acontecer aquelas coisas. Eu estava comentando aqui, eu trabalhei em presídio uma época. Tinha presos que não queriam sair da prisão porque eles não tinham um lugar no mundo. Um cara me disse: eu não quero ir embora, fazendo exame de progressão de regime. Mas eu não estou interessado em ir embora agora daqui, não. Mas isso pode ser resgatado na questão dos jovens. A falta de acomodação deles naquele momento. Não se sabe para onde vai. Não se sabe, não se tem esperança. Todos nós estamos aqui, as pessoas que nós convivemos, têm uma esperança, têm um projeto de vida. Essa parte da juventude que perde as esperanças é alguma coisa que se viu naquele momento, que hoje era direcionado um ódio para a geração que antecedia e que hoje permanece nessa ausência de esperança, mas que tem que girar. Não tem um objeto pulsional para direcionar o ódio. Direcione o ódio para todo mundo. E isso me parece que é alguma coisa que é a geração dos adolescentes infratores que aconteceu na França em 2005. Ou seja, um ódio porque eu odeio e não odeio alguma coisa. E é bem metafórico também o livro, né? Porque onde está escrito velhos e jovens e ataques também pode-se colocar raça, religião, uma série de coisas. Sim, os fundamentalismos. é tudo gratuito. Tudo né? gratuito, né? É. Tudo nesse sentido. E cria um imaginário de se policiar uns aos outros. É um regime totalitário, né? E de todo modo também, embora o livro tenha causado mal-estar para o Mário Corso, para mim, em mim também, e no Alexandre, ele até tem um final, entre aspas, embora a tragédia pessoal do Isidro com relação ao seu filho, ele tem um final mais ou menos feliz e aqueles ataques acabam parando. Como se fosse uma epidemia, né? Exato, Mário, como se fosse uma epidemia e a doença tivesse passado. Eu quero agradecer a presença do Mário, que veio de novo aqui e sempre é muito bom. Tem o Alexandre aqui também, que veio lá de Santa Catarina para falar com a gente. A audiência, os nossos telespectadores de todo o Brasil. Direito e Literatura, um projeto do Instituto de Hermenêutica Jurídica, que conta com o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos. Hoje nós discutimos o Diário da Guerra do Porco, de Adolfo Bioy Casares. É www.unicinos.br/Direito e Literatura, tudo junto, é o nosso sítio, o nosso site. Pode baixar os programas, mande-nos cartas, etc. E até a próxima. Obrigado a todos para outro clássico da literatura.